No vídeo de hoje eu vou te contar qual foi o maior orçamento que eu já fiz na minha carreira. Eu vou te contar alguns detalhes desse orçamento, alguns números para você entender as proporções desse orçamento e como que eu fiz esse orçamento. Então, se você tem curiosidade e quer saber mais a respeito, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou te contar qual foi o maior orçamento que eu já fiz na minha carreira. Então, se você por algum motivo está chegando hoje aqui no nosso canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Marcelo Reina, eu sou especialista em orçamento de obras e trabalho com orçamento de obras há quase 15 anos. Então já fiz diversos orçamentos de obras, orçamento de diversos tipos de obras também eu já executei, e esse sem dúvida é um orçamento que eu fiz recentemente e foi de longe o maior orçamento que eu já fiz. Eu já fiz orçamento de obras de 30 milhões, 80 milhões, mas esse orçamento é um número muito maior do que esses que eu acabei de te comentar. E trazendo alguns detalhes sobre esse orçamento, eu não posso falar muitos detalhes a respeito dele, pois é um orçamento confidencial, é um processo que ainda está em andamento, então por isso eu não posso contar muitos detalhes, pois algum concorrente pode acabar vendo esse vídeo e tendo algumas informações privilegiadas. Então por isso eu não vou citar o cliente, não vou citar qual que é a obra, mas eu vou te dar um panorama do que se trata essa obra, de alguns números e a proporção dessa obra. Bom, recentemente eu fui contratado por uma grande construtora para prestar uma consultoria nesse orçamento dessa obra em específico. É uma obra com um contrato de 4 anos, então é uma obra grande, com um prazo longo também, um prazo inicial de 4 anos, mas esse prazo pode se postergar devido a alguns itens que dependem de aprovações e outras coisas para serem executados. Então isso pode demorar e pode prolongar um pouco mais esse prazo inicial que é previsto de 4 anos de obra. Esse orçamento, pessoal, para vocês terem uma ideia, foram mais de 600 itens a serem orçados. Então foi uma planilha que eu precisei dar preços e essa planilha tinha mais de 600 itens a serem orçados. Então vejam bem, 600 itens, não necessariamente 600 composições. Na verdade, as composições foram muito mais composições. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos itens era a execução de cobertura, incluindo fundação, estrutura e o telhamento. Esse era um item, só para exemplificar. Então vejam bem que dentro desse item existem várias composições. Existem composições para você executar a fundação, então você vai ter uma composição de escavação, de forma, de aço, de concreto, tudo isso para executar a fundação. Então você vai ter uma composição de apiloamento de vala, de reaterro, de bota fora desse material que você escavou. Então vejam que são várias composições para fazer a fundação de um dos itens. Além disso, o item previa a estrutura também. Então tinha a estrutura dessa cobertura e depois tinha uma outra composição com o telhamento. Então as telhas que seriam instaladas nessa cobertura. Então vejam bem que em um item você tem várias composições para formar o preço daquele item. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram 600 itens, mas composições foram diversas, foram muitas composições para poder executar todos esses mais de 600 itens desse orçamento. Além disso, pessoal, uma curiosidade sobre esse orçamento que eu executei é que era preciso fornecer os preços para a execução desses itens em horário normal, o horário comercial, como também é chamado,
era preciso apresentar para o mesmo item um preço separado para executar esse serviço em horários extraordinários de segunda a sexta-feira. Então seriam as horas extras ali, seria caso estendesse e passasse do horário, seria cobrado um valor à parte para a execução desse serviço. Então esses 600 itens que eu orcei para executar em horário normal, eu precisei orçar também para executar em horários extraordinários de segunda a sexta-feira. Além disso, eu precisei também passar preço para a execução desses itens aos sábados e para a execução desses itens aos domingos. Então vejam bem, são 600 itens que eu precisei dar preço para execução em horário normal, em horário comercial, execução em horários extraordinários de segunda a sexta-feira, execução aos sábados e execução aos domingos. Então eu precisei dar 4 preços diferentes para cada um desses itens, desses mais de 600 itens. Então, somados esses 4 tipos de preço para cada um dos itens, eu tive mais de 2.400 itens a serem orçados. Então, vejam bem, eu criei uma planilha de composições de custos e essa planilha de composição de custos, eu tinha todas as composições para esses 600 itens que eu orcei nesse orçamento. Então, só para vocês terem uma ideia, essa planilha ficou com aproximadamente 13.000 linhas. E eu precisei ver e rever e checar, verificar todas essas quase 13.000 linhas. Então, por isso que é muito importante você ter uma metodologia de orçamento, ter uma organização, porque são planilhas, são orçamentos muito grandes. Então foram quase 13.000 linhas para poder orçar esses 600 itens. E depois essa planilha se repetiu para fornecer o preço desses 600 itens em horário extraordinário de segunda a sexta, aos sábados e também aos domingos. Então essa planilha com 13.000 linhas, eu tive 4 cópias dela, então 4 planilhas com as mesmas 13.000 linhas, só que revisados os valores de mão de obra. Então todos os custos, tudo que incide ali de hora extra e de despesas com a execução desses serviços em horário extraordinário, em execução aos sábados e em execução aos domingos. Então vocês já conseguem ver que esse orçamento deu muito trabalho, foi um orçamento muito grande. E eu fui contratado por essa construtora, essa grande construtora, para prestar uma consultoria nesse orçamento. Esse cliente é um cliente multinacional, então é uma obra de grande prazo, é um grande investimento que eles vão fazer nesse empreendimento e por isso eu tive uma equipe ali envolvida, uma equipe com vários profissionais envolvidos nesse orçamento. Para vocês terem ideia de tempo, esse orçamento foi executado em aproximadamente 60 dias. Então, em 60 dias, tivemos que colher todos esses preços no mercado, montar todas essas composições, avaliar, checar, reconferir todas essas linhas, todos esses itens, a mão de obra, todos os coeficientes que levaram à execução desses itens e a precificar todos esses itens para esse cliente. Aí você pode me perguntar, Marcelo, e como que você fez para não se perder, para poder orçar todos esses itens, orçar de maneira correta, não esquecer nenhum item, não deixar nada de fora, checar com os melhores fornecedores, comparar preço entre fornecedores? Como você fez tudo isso para orçar essa grande obra? E aí é simples, eu utilizo o método que eu desenvolvi e que eu aplico na minha empresa. Então, se você quer aprender esse método, vai ter futuramente um curso gratuito. Então já houve uma turma e vai haver novas turmas desse curso gratuito. E se você não quer perder e quer aprender como orçar, para poder orçar obras como essa também, mesmo você que não tem experiência nenhuma com orçamento de obras,
Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então acesse, se cadastre e já garanta sua vaga para essa próxima turma desse treinamento de orçamento de obras, que será totalmente gratuito. Então esse é um comprometimento meu para te ajudar a fazer os seus orçamentos, a iniciar a sua carreira e aprender sobre a área mais importante da engenharia civil, que é a área de orçamento, que é o departamento ali comercial da empresa. Lembrando que sem orçamento você não vai ter obra, e sem obra a sua empresa ela não vai ganhar dinheiro e consequentemente a empresa vai fechar. Então primeiro você precisa orçar a obra e fechar essa obra para então você ter uma obra para de fato executar. Então por isso que eu costumo dizer que o orçamento é a área mais importante da engenharia civil, porque sem orçamento você não tem obra. Então se cadastre e garanta sua vaga já para esse curso gratuito no link abaixo que eu vou deixar aqui na descrição. E voltando, pessoal, com tudo isso que eu expliquei, com esses mais de 600 itens que foram orçados, esses itens foram orçados também em horários extraordinários, aos sábados e aos domingos. Então foram várias planilhas, foram vários levantamentos de quantitativos, contato com centenas de fornecedores, foi feito um crivo ali entre os fornecedores, foi feita uma análise entre os preços dos fornecedores, porque não necessariamente você entra com um preço mais barato, você precisa avaliar e ver se aquele preço mais barato não está fora do valor de mercado, ou por que está mais barato, se ele inclui mão de obras, se ele inclui frete, se ele inclui algum imposto específico que você precisa pagar sobre aquele item. Tudo isso são coisas que você precisa verificar, precisa checar na hora de montar o seu orçamento. E por fim, pessoal, o mais importante, que é o tema do vídeo, você pode estar se perguntando: Marcelo, já deu para perceber que de fato esse orçamento foi um grande orçamento, mas em questão de valores, quanto que se tratou? No início do vídeo você comentou que fez orçamentos de 30 milhões, 80 milhões, e esse orçamento é ainda maior. Quanto que será que é? E agora eu te digo, pessoal, esse orçamento eu não posso falar o valor final, o valor de venda, pois como eu mencionei, é um valor sigiloso, é uma obra que ainda está no mercado e algum concorrente pode pegar essa informação e se privilegiar de alguma maneira. Então eu não vou dizer o preço de venda, o preço que foi repassado ao cliente, mas eu vou abrir o custo da obra aqui para vocês. E o custo dessa obra, o custo total dessa obra, pessoal, passou os 1,9 bilhões de reais. Então isso mesmo que você ouviu, foi 1 bilhão e 900 milhões de reais. Foi mais que isso o custo dessa obra. E você que acompanha aqui o canal, que já me acompanha há algum tempo, sabe que não é apenas o custo que você repassa para o seu cliente. Você precisa aplicar uma coisa chamada BDI sobre esse seu custo total. Se você não sabe o que é BDI, eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar passando aqui no card o vídeo. Assista esse vídeo que eu te explico o que é BDI, te explico como que eu calculo o BDI na minha empresa, e depois tem um outro vídeo também falando sobre BDI e explicando sobre obras públicas. Então assista esses dois vídeos, eu vou deixar o link deles aqui na descrição também. Assista, pois é bem importante. Então, pessoal, para resumir, essa obra teve um custo maior do que 1,9 bilhões de reais, dividido em 4 anos inicialmente. Então são mais de 500 milhões ao ano, fazendo uma média que essa empresa ela vai aportar para estar executando essa obra. Isso é o custo, pessoal. Então eu não vou falar o preço de venda, mas vocês já podem imaginar que passou da casa de 2 bilhões de reais. Aplicando o BDI sobre esse custo, passou ali dos 2 bilhões de reais. Então essa, sem dúvidas, foi a maior obra que eu já orcei. Não é uma obra que a minha empresa vai executar, é uma obra que um cliente me contratou para prestar uma consultoria
mas sem dúvidas foi o maior orçamento que eu já executei. Um orçamento que passou da casa de 2 bilhões de reais. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui como curiosidade para vocês também, e para que você possa ver que é possível sim orçar obras gigantescas como essa. Eu particularmente já orcei obras de R$1.000, 5.000, 10.000 reais, e recentemente orcei essa obra que passou da casa de 2 bilhões de reais. Então vejam que você consegue fazer qualquer orçamento, basta você ter uma metodologia, você ter um método para executar esses orçamentos de maneira precisa, de maneira eficiente, de maneira organizada, que você consiga verificar e analisar todos esses dados e assim ter um orçamento 100% preciso e eficiente. Você pode orçar uma obra de R$1.000, como eu já mencionei que eu já orcei, a uma obra de 2 bilhões de reais, que mesmo assim, aplicando o mesmo método, você vai conseguir orçar essas duas obras que são dois extremos. Então você pode orçar qualquer obra e você tem a oportunidade de aprender de forma gratuita como utilizar esse método que eu desenvolvi, como orçar essas obras da maneira que eu orço, usando o método que eu utilizo na minha empresa. Então, se cadastra, eu vou deixar o link aqui embaixo e se cadastre para essa próxima turma desse curso, que será um curso 100% gratuito. E aí eu gostaria que você me contasse qual foi a maior obra que você já orçou. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de ver todos os comentários e vou responder a todos na medida do possível. Então comenta aqui embaixo qual foi a maior obra que você já orçou, porque vai ser bem legal ver as obras que todas as pessoas que acompanham aqui o nosso canal já orçou e entender também o tipo de obra que vocês têm orçado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo que eu trago aqui para vocês tem sido relevante e tem agregado conhecimento na carreira de vocês. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho. Nós temos vídeos todas as semanas aqui no nosso canal, então toda semana tem vídeo novo, sempre relacionado ao orçamento de obras e trazendo diversos assuntos e conhecimentos e te ensinando a orçar da maneira eficiente, de maneira correta, maneira assertiva e garantindo assim que você feche mais obras e tenha mais lucro, que você decole na sua carreira e consiga atingir o sucesso profissional. Então, meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.